Beleza, então. Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Como a gente já tem feito, né, ao longo do semestre, essa disciplina de prescrição a gente dividiu, né, com a presença de convidados, né, que trabalham com os temas que a gente elencou, né, desde o início do semestre. Queria agradecer, Paulo, pela sua presença, né, com a gente hoje. Tenho certeza que para você deve ter sido complicado, né, administrar seu tempo, né, e se encontrando assim um pouco com o desconhecido, né, porque a gente não se conhece, né, e a gente tem, né, uma amizade em comum, e aí graças a essa amizade, né, que a Val, né, uma pessoa incrível, possibilitou aí esse encontro. Então, fico muito grato, né, da sua disponibilidade, e de se envolver com a gente, e tenho certeza que esse vai ser, né, um espaço bem bacana, né, de trocas e de conhecer um pouco sobre o seu trabalho. Como eu te falei, a gente vai iniciar, né, eu vou estar aqui o tempo todo, então qualquer necessidade que você tiver, né, você me aciona, e aí a gente retorna para as questões, e no momento que você quiser que interrompa a gravação, é só me avisar também, né, mas deixo aí, né, os agradecimentos em meu nome, em nome da instituição, e nos colocamos à disposição aí para futuras parcerias. Valeu, muito obrigado, viu? Eu vou fechar agora e você pode ficar à vontade, Paulo. Boa noite a todos, a todas. Agradeço as palavras, professor Samuel, e agradeço a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho, né, do nosso trabalho. E nós temos aí como o professor Samuel comentou, uma amiga em comum, uma amiga muito querida, que é a professora Valdilene, uma professora atuante na área. Todos estão me escutando? Tranquilo? Sim. Tá certo. Sim. Legal, gente. Qualquer problema, quando eu começar os slides, qualquer problema, se cair por algum motivo, vocês sinalizam com o áudio, porque eu não vou conseguir enxergar o chat de bate-papo, porque eu vou estar com a apresentação na tela toda. Então, como eu estava dizendo, a professora Valdilene é uma amiga muito querida, que é aí de Minas, e ela está aqui em São Paulo e pertence ao mesmo grupo, né, o grupo de educação física da Universidade de São Judas, o qual eu participo, e a gente faz alguns anos que a gente tem escrito algumas coisas, produzido algumas pesquisas, depois eu posso até compartilhar alguns livros que a gente produziu juntos, né, em parceria com outros professores aqui de São Paulo, professores do Espírito Santo, professores do Ceará. Então nós temos aí um grupo forte que discute educação física escolar, e também eu participo também de um outro grupo de estudos voltados para a pessoa com deficiência e o paradesporto, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Então, agradeço de coração aí a oportunidade e espero que possa compartilhar um pouquinho do que eu conheço. Obviamente, eu não tenho verdades sobre tudo, ninguém tem. Vou compartilhar um pouquinho da experiência de um professor de educação física que tem buscado lutar na área, lutar com muito empenho, uma promoção de inclusão de todos e todas na educação e também promoção de saúde para as pessoas, né? Bom, então eu vou começar aqui, feito uma introdução, vou começar aqui a apresentação. Já coloquei a apresentação, se alguém não estiver visualizando, pode avisar que eu vou iniciar aqui a apresentação. Ok. O tema que o Samuel me desafiou a falar hoje com vocês é sobre prescrição de exercício aí para pessoas com doenças ou lesões musculoesqueléticas. E aí eu fiz um pequeno subtópico, que é falar um pouquinho da prática profissional. Eu entendo que a maioria aqui que está aqui nessa sala está buscando uma formação em educação física. Não sei muito bem, mas deve ser na área do bacharel ou da licenciatura. Então, falar da prática profissional
um diálogo necessário, importante, e que quando eu me formei aqui em São Paulo, eu sentia muita necessidade de conhecer a realidade das escolas, das academias, dos clubes, e aí você vai para a realidade do mercado de trabalho sem uma noção muito do que você vai fazer, né? Então, tudo que eu vou falar aqui hoje, pessoal, não é no sentido de uma receita mágica ou de um, de um algo formatado já como, faça isso que isso é sucesso. Não, são experiências, são conhecimentos que a gente vai adquirindo e a gente vai compartilhando. Pode ser que o que eu falar aqui hoje auxilie o trabalho de vocês. Eu espero que sim. Pode ser que não auxilie, porque, como eu vou comentar, nós estamos numa sociedade diversificada, diferente, né? Nós estamos numa sociedade diferente. Se as pessoas são diferentes, as individualidades estão aí, e a gente precisa considerar que existe as diferenças e a gente precisa respeitá-las. E quando nós vamos montar um treino ou um programa de exercícios, nós precisamos considerar essas pessoas. Claro que eu vou falar um pouquinho das doenças, das lesões, do público que eu trabalho, mas, acima de tudo, a gente pensa de forma humana nas pessoas, né? Muito além de doenças e lesões, ok? Então, eu sou o Paulo Clepard Silva Januário, atualmente estou na Universidade de São Judas e também na Prefeitura de Santo André, que é uma cidade aqui da Grande São Paulo. Bom, então, já falei um pouquinho sobre mim, né? Eu tenho graduação em licenciatura em Educação Física pela Universidade 9 de Julho. Eu me formei em 2007. E naquela época tinha acabado de sair a lei que dividia a Educação Física entre licenciatura e bacharel. Então, em 2007 eu saí licenciado e já comecei a trabalhar em escolas públicas, na região onde eu morava, em Franco da Rocha, que é uma outra cidade aqui da Grande São Paulo. Em 2010 eu voltei para a universidade para fazer a graduação em bacharel, educação física, porque eu senti necessidade e eu vislumbrava à época trabalhar na saúde, né? Por ter contato muito próximo com a saúde mental, porque minha esposa trabalha na saúde mental aqui em São Paulo. Perdão, gente. Depois, pela necessidade de trabalhar na saúde, eu precisava conhecer um pouco mais, né, como funcionava a saúde pública, né, e fui fazer uma pós-graduação na USP, na Escola de Educação Física e Esportes da USP. Aí eu cursei em 2012, 2013, lá com o pessoal da Cláudia Forjás, do professor Luizinho, um pessoal muito, muito importante na nossa área da atividade física, da saúde, que vale a pena conferir os trabalhos deles. Eu estive lá, participei em 2012 do projeto de exercício e coração desenvolvido num dos parques públicos, um dos maiores parques aqui de São Paulo, que era com grupos especiais, idosos e pessoas com deficiência. Foi uma experiência muito bacana. Mais adiante eu fiz uma pós-graduação em educação inclusiva, que é um dos focos, né, das minhas pesquisas. Também ingressei no mestrado na Universidade de São Judas em 2017, terminei o mestrado ano passado, e ingressei esse ano no doutorado, na mesma instituição, onde eu sou bolsista CAPES, né, por órgão de fomento aí pela CAPES. Atualmente eu trabalho aí 13 anos na área de educação física escolar, e 5 anos aí na educação física adaptada. E nessas andanças, né, eu trabalhei em redes de ensino aí, de várias cidades, e trabalhei com esses ciclos de escolarização, no EJA, né, ensino de jovens e adultos, no Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, e como eu disse, eu atuei aí por 3 anos, quase 4 anos, na saúde mental em equipes multiprofissionais, né, Centro de Atenção Psicossocial, que é pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, que, aliás, é um nicho de mercado muito interessante que vale a pena vocês conhecerem. Não existem tantas publicações e estudos, existem alguns estudos, sim, mas não muitos, focados em CAPS. Existem aí 3 tipos de CAPS, né? CAPS infantil, CAPS adulto e CAPS álcool e drogas, espalhados pelo Brasil.
em vista da lei que extinguiu, né, os manicômios e instituiu aí os CAPs como uns centros de atenção mais humanizados, né, voltados para pessoas que passam por um sofrimento psíquico. E aí vale a pena vocês conhecerem um pouco a respeito. Atualmente eu sou professor de Educação Física na rede de Santo André, que é um município, como eu disse aqui, região do Grande ABC, né? E atendo numa unidade escolar, Educação Infantil, Fundamental 1, e atuo também numa outra unidade chamada Núcleo de Apoio à Natação Adaptada de Santo André. E tem um nome curioso dessa sigla, é NANASA, né? Eu até costumo brincar um pouco, falando que eu realizei um sonho de criança em virar astronauta, fui parar na NASA, né? E o NASA está em Santo André. E foi uma das grandes alegrias da minha vida conhecer esse núcleo de apoio, porque eu fui trabalhar com um público que eu amo trabalhar, e eu vou compartilhar um pouquinho com vocês dessa experiência que é trabalhar lá no NASA. Tem esse nome curioso, por isso que eu brinco. Aí eu coloco o símbolo da agência espacial norte-americana, brincando um pouquinho com a sigla. Né? O NASA existe desde 92, mas formalmente com uma unidade própria desde 2002. E aí eu coloco aqui, esse é um dos nossos logos, né? O NANAS é um local que inicia a natação adaptada. Mais para frente eu vou falar um pouquinho do nosso público, colocar umas fotos para vocês conhecerem um pouco, né? E para vocês conhecerem um pouquinho o local, coloquei aí uma foto, perdão, uma foto aí da fachada do local onde nós trabalhamos. É claro que esse ano é um ano muito peculiar, né? É um ano difícil, né? Muitas mortes, né? Por conta da Covid, e nós estamos fechados desde fevereiro, né? Por conta do risco, né, dessa pandemia, principalmente pelo público que a gente trabalha, que é um público de alto risco, né, com várias comorbidades. Então, a Prefeitura de Santo André e o NANASA temos desenvolvido atividades remotas com essas famílias. Claro que não dá para efetivar natação em casa, é impossível, mas principalmente com o público que a gente trabalha, que é um público de baixa renda, um público que não tem um poder aquisitivo, não tem uma piscina no condomínio, são crianças e adultos com uma situação financeira bem difícil. Então, a gente tem trabalhado de uma maneira de fornecer atividades, né, para que essas crianças, esses adultos, não fiquem sem se movimentar. Então, um pouquinho aí para vocês conhecerem da NASA. Tem um pouco das fotos que a gente tem lá do local. Aqui no canto abaixo vocês percebam um quadro, são vários eventos e passeios que nós já fizemos lá pelo NANASA, desde 2002 com uma unidade própria. Aqui um pouquinho lá de dentro, que tem as cadeiras adaptadas, a piscina, uma piscina não muito grande, né? Mas que atende ao objetivo nosso, tem uma rampa para trabalhar com os cadeirantes, com pessoas que têm aí dificuldade de mobilidade. E aí, fala um pouquinho do sistema que nós temos lá, uma Secretaria Municipal de Educação, então é importante pontuar isso, porque o NANAS, esse núcleo, não pertence à Secretaria de Esportes da cidade, sim a Gerência de Educação Inclusiva. Existe um departamento voltado à atenção para pessoas com deficiência, e desde 2015 esse núcleo passou a ser da educação. Antes era sim do esporte, mas aí não houve uma continuidade do trabalho no NANASA. O NANASA chegou até a ficar fechado, então a educação trouxe o NANASA para fazer parte, né, da secretaria. Então, desde 2015, eu, como professor de educação física, estou lá desde a reinauguração e trabalhando junto aí ao Centro de Atenção ao Desenvolvimento Educacional, que é o CAD, que é só para explicar um pouquinho o contexto para vocês, de onde eu falo, o meu local de fala, para vocês não
acharem, pô, quem é esse cara? Esse cara, o Samuel trouxe uma pessoa que, de onde vem, né? Então, eu venho desse contexto de educação, de trabalhar com a atividade motora adaptada para pessoas com deficiência, e sim, hoje falando um pouquinho de prescrição. Como eu disse, prescrever é uma etapa daquilo que nós fazemos na nossa atuação profissional, da nossa prática profissional. Exige antes uma preparação, existe fundamentação, existe um estudo, conhecer o público, e isso também é muito importante. Prescrever é uma etapa de todo um desenvolvimento de um trabalho, de um planejamento de uma equipe. Então, na NASA tem uma equipe que trabalha em conjunto, uma equipe que trabalha pensando nas pessoas, né? Nas pessoas que têm deficiências, né? Então, pessoal, como eu comentei, nós estudamos, nós procuramos evidências a respeito daquilo que nós iremos desenvolver. Os programas de natação que nós desenvolvemos lá são voltados para essas pessoas e existem evidências. E as evidências, como já bem documentado, eu coloquei as diretrizes aí do American College, que é uma das diretrizes mais importantes da nossa área, que vale a pena conhecer, estudar, se aprofundar nesse material. Perdão, estou com uma tosse. Então, as evidências científicas demonstram indiscutivelmente os efeitos do exercício físico. Então, os programas com exercícios físicos, eles têm que ser planejados para alcançar os objetivos, claro, os objetivos, como eu comentei, da saúde, os objetivos de tentar prevenir as doenças, né, tão discutidas hoje, né, as comorbidades, as doenças crônicas, e também para trazer um condicionamento físico individual para aqueles que procuram esses programas, né? Logo, nós, como os profissionais aí da área de educação física, nós precisamos planejar isso com cuidado, né? Tanto para pessoas aparentemente saudáveis, ou para pessoas com doenças crônicas, né? Ou incapacidades ou condições de saúde aí que sejam adversas. Para isso, como nós, profissionais de educação física, temos essa incumbência de prescrever exercício, isso não compete a outros profissionais, nós temos que realizar uma triagem, né, um estudo que é necessário para poder orientar esse trabalho, né? O nosso trabalho lá no NASA, ele envolve para chegar na prescrição, nós precisamos de um parecer médico, nós precisamos de uma documentação, precisamos sim que os médicos daquela pessoa indiquem, né, indiquem a atividade física no meio aquático como uma alternativa de tratamento ou reabilitação, e para isso nós precisamos dessas parcerias. Alguns fisioterapeutas nos visitam para estabelecer essas parcerias, alguns médicos entram em contato conosco. O NANAS é uma equipe só de profissionais de educação física, não tem outros profissionais na nossa equipe. Claro que há profissionais da prefeitura que vêm nos visitar, psicólogos, psiquiatras, fisioterapeutas, mas não são do nosso núcleo, não trabalham lá. Mas essas ações que nós realizamos são em parceria, uma equipe multiprofissional. Seguindo, essas evidências que eu comentei, científicas, aí, dos benefícios fisiológicos, psicológicos e de saúde trazidos por exercício, em alguns indivíduos pode ocorrer respostas diferentes, né? Pode não ser aquilo que você espera. Isso é difícil quando a gente vai trabalhar com inclusão ou trabalhar com esporte adaptado. Muitas vezes a gente se vê numa situação de que, poxa, não está dando certo, eu preciso reavaliar minha postura profissional, preciso fazer uma nova investigação, preciso entrar em contato com outros profissionais para ter outras possibilidades de trabalho. E aí é importante considerar isso, o próprio American College comenta que há uma variabilidade individual considerável na magnitude de resposta de um programa particular de exercícios, porque cada pessoa é um indivíduo, é um universo diferente, né?
os indivíduos com condições de saúde restritas ou saudáveis, mas com considerações especiais, devem ser feitas adaptações. Por isso que eu comentei da atividade motora adaptada, que é o recurso, que é o que nós utilizamos lá no nosso núcleo de apoio à natação, porque não dá para se fazer natação, como muitos conhecem, da mesma forma que é feito no alto nível. Então, nós trabalhamos com a iniciação ao meio líquido dessas pessoas. Todo mundo está acompanhando, está me escutando, que é meio complicado falar assim, parece que ninguém está escutando. Sim, sim, o áudio está bom, está escutando. tranquilo, Paulo. Obrigado. Se me perdoem a tosse, que está um pouquinho aí com tosse. Bom, seguindo, obrigado, Samuel. Seguindo, prescrever significa integrar com sucesso a ciência do exercício com técnicas comportamentais. Não tem como agir de outra maneira, né? A gente precisa integrar a ciência, o comportamento, observação, essa integração é necessária para construir um programa de longo prazo e efetivar os objetivos. Então, prescrever não é uma coisa simples, é uma coisa que exige um estudo, exige uma integração da ciência, precisa acreditar nessa ciência, né? E não basta só você conhecer a doença. Eu vou falar um pouquinho das doenças, mas não basta só você conhecer. Você precisa estar ali disposto a experienciar aquele momento e disposto a aprender. É um pouco do que a gente fala, o Nanasa conta com estagiários, né? Nós funcionamos 3 períodos, então tem estagiários nos 3 períodos, então nós trabalhamos na formação desses estagiários, e isso é um pouco do que a gente compartilha lá. A prática profissional ela é muito rica, e por mais que a gente tenha uma teoria bem fundamentada, a prática ela vai construir o seu trabalho, né? Bom, essa integração, como eu comentei, é possível quando o profissional conhece, né, os princípios biológicos do exercício físico. E aí eu estou falando aí um pouco de D'Artagnan Pinto Guedes, é um trabalho dele muito importante para a nossa área, né, Guedes e Guedes, né, e existe aí alguns princípios biológicos que eu vou comentar bem brevemente, né, caberia aí uma aula, uma palestra bem mais estruturada para poder abranger mais e aprofundar nesses temas, né? Mas existem rotinas de exercício organizadas com base em 3 princípios que é legal a gente comentar aqui. Né, o princípio da sobrecarga, acredito que vocês já devem ter ouvido falar, se já tiveram essa disciplina, né, de treinamento esportivo, esse princípio da sobrecarga e da progressão e individualidade, eu já até comentei um pouco aqui no começo sobre a individualidade, mas a sobrecarga que o organismo deve estar submetido a uma rotina que venha oferecer esforços físicos mais intensos, né? E nessa progressão de sobrecarga, ao ser exposto a determinado esforço físico, ele apresenta uma série de adequações orgânicas que, na sequência, permitirá esse ser submetido aos estímulos gradativamente mais intensos, né? Os esforços físicos podem ocorrer de 2 formas isoladas ou por meio de combinação de ambas, aumentando a quantidade ou a intensidade. É o que a gente fala do programa, né? Eu posso aumentar a quantidade, posso aumentar a intensidade, tudo ali dentro de um programa de atividade física. E individualidade, né? Cada organismo vai reagir a esses estímulos provocados pelos exercícios de maneira particular, diferente, como eu comentei. Ou seja, nem todos os indivíduos vão apresentar a mesma progressão na adaptação dos esforços físicos. Isso é muito importante que o profissional esteja atento a isso, porque a gente acaba se cobrando muito por não ter as respostas que a gente estava querendo. Poxa, aquele aluno não respondeu como eu queria, mas eu respeitei a individualidade dele, eu adaptei as atividades, eu pensei em como essa sobrecarga, será que ela é muito alta para esse aluno? Será que eu não estou fazendo um acompanhamento da progressão adequadamente? Então, essas questões a gente está o tempo todo observando. E é claro, a gente vai aprendendo conforme a gente vai desenvolvendo um programa, né, baseado nesses princípios. Existe o princípio da especificidade. A realização de determinado exercício ele produzirá adaptações no organismo,
são específicas para esse tipo de esforço. Por exemplo, eu estou trabalhando aí um desenvolvimento da força, vou trabalhar a musculação. Se eu vou trabalhar a flexibilidade, posso trabalhar exercícios ginásticos e assim por diante, né? Tanto no nosso ambiente aquático, nós também, para determinado aluno, um aluno que tem uma capacidade diferenciada ou tem um desenvolvimento cognitivo diferente de outros, a gente pode estar trabalhando outros tipos de atividades, adaptações do organismo. Como eu comentei, nós somos uma equipe, então nós precisamos estar atentos a isso, porque eu não posso utilizar o mesmo programa de atividade física de um determinado aluno para outro aluno. Então, isso é uma coisa importante que a gente precisa estar bem frisado. O princípio da reversibilidade, né? As adaptações metabólicas e funcionais induzidas pelo exercício físico tendem a retornar aos estados iniciais após a paralisação dos programas prescritos. Bom, no nosso caso lá, é interessante porque nós temos uma população ali muito específica e que, às vezes, acontece de algum aluno passar por um procedimento cirúrgico, passar por um momento assim de um momento de irritação, isso acontece com os TEAs, né, com o transtorno do espectro autista, e não querer participar. Então, tudo aquilo que a gente avançou, ele pode dar uma estagnada por conta desse momento. Alguns alunos têm momentos diferentes, né? Então, a gente precisa estar atento a isso. Eu tenho um programa, né, eu tenho um planejamento para determinado aluno, ele parou com esse planejamento, eu preciso estar atento que quando ele voltar, eu vou precisar retroceder um pouco para o organismo dele estar adaptado, ter as adaptações metabólicas novamente, né? De maneira geral, os exercícios físicos de média e longa duração e de baixa intensidade têm efeito mais prolongado sobre o organismo. São aí os exercícios aeróbicos, né? Enquanto os exercícios físicos de intensidade mais elevada e de menor duração têm efeito mais imediato, que é o que a gente fala dos exercícios anaeróbicos. E ambos os tipos de exercícios estão muito presentes aí na natação. E como eu disse, nós, como profissionais de educação física e envolvidos com a prescrição de exercícios para pessoas com lesões, a gente precisa estar bem atento a isso. A um aluno com paralisia cerebral, ele teve que fazer um procedimento cirúrgico, e aí por aquele momento, de alguns meses, ele parou a atividade física, nós precisamos replanejar com a nossa equipe as ações para aquele aluno. Então, acho interessante colocar essa citação que está no livro do Weisberg, né, do Marco Túlio de Mello, que é independente do objetivo a que se propõe alcançar com o indivíduo, seja ele atleta ou não, para a prescrição e orientação adequada, né, quanto à prática de exercícios físicos, o profissional responsável deve ter conhecimento das características e particularidades do seu aluno ou atleta. Isso é muito importante. Você precisa conhecer aquela pessoa no que tange aos seus hábitos diários e estado físico atual. Quando nós vamos investigar, fazer a entrevista inicial com nossos alunos lá na NASA, nós temos essa preocupação de conhecer a rotina daquela pessoa. É muito importante, porque a gente vai construir um melhor programa para aquela pessoa. Dessa forma, todo o programa de treinamento deve ser planejado de forma individualizada para um maior controle de suas variáveis. Quando está individualizado, nós conseguimos acompanhar essas etapas, né, como eu comentei, dessas mudanças biológicas, né? Para tanto, há necessidade de uma prévia avaliação física, incluindo a anamnese, avaliação da composição corpórea e avaliação funcional. Então, por isso que eu comentei lá no começo que essa parceria que nós temos com os profissionais da saúde é muito importante. Quando o aluno ali do nosso núcleo é contemplado, né, com uma vaga na NASA, nós trabalhamos 2 anos lá com esse curso de natação adaptada, a família vem até nós fazemos uma conversa inicial e a família já vai com uma documentação
para fazer toda a avaliação, né, com o médico, para a gente conhecer um pouco o que está ali acontecendo com aquela pessoa, né? E quando chega para nós, já tem ali um aval médico, né, um apto ou inapto, como já aconteceu, e a gente consegue avaliar as outras questões que envolvem a prática para a natação daquela pessoa. Então é muito importante esse cuidado antes de prescrever. E aí eu tenho que estar atento à história pessoal, ao estilo de vida, alimentação, uso de medicamentos é muito importante, porque situações que nós já passamos lá na prática de alunos ou alunas, né, que não fizeram o uso correto da medicação antes da aula e aí passaram mal. Então isso é muito importante a gente estar atento a isso, né? As condições psicológicas da pessoa, às vezes a pessoa não está num momento bom da vida, no momento ali está passando por um momento de depressão. Então é muito importante estar atento a essa história pessoal e não só na entrevista, na anamnese inicial, mas estar ali acompanhando mesmo o aluno. A história social, né, como é a família, como é o domicílio, os hábitos, educação, trabalho. Isso é um trabalho peculiar nosso, né, o Nanasa no Brasil, nós conhecemos apenas outro local que oferece um serviço parecido como o nosso, né, que é o pessoal da professora Márcia Greguol, lá na UEL, na Universidade Estadual de Londrina, que inclusive a gente já foi visitá-la lá por um intercâmbio de saberes. Lá funciona um pouquinho diferente do nosso trabalho, lá em Santo André, mas também é um local que está muito preocupado aí com tanto as questões pessoais, sociais e, é claro, com os benefícios que a natação vem trazer para essas pessoas. Perdão, gente. Então, pessoal, falar um pouquinho dos grupos especiais. Feito todo esse preâmbulo de conhecer um pouco mais os princípios biológicos, como eu comentei de Guedes e Guedes, como conhecer, como falar um pouquinho mais antes de prescrever, mas entender um pouco da história pessoal, social das pessoas que envolvem. É interessante também deixar aqui marcado algumas coisas que fazem diferença para o nosso trabalho, né? Nós temos uma lei no Brasil, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que vai, no artigo 2, considerar aquela pessoa com deficiência, a natureza da pessoa com deficiência, ali no artigo 2, né? Que tem um impedimento a longo prazo, natureza física, mental, intelectual, sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. A pessoa com deficiência, a deficiência ela pode ter ela pode ser tanto de uma natureza inata ou adquirida, ela pode ter nascido com aquela deficiência, né? Pode ser ali uma comorbidade e aí acabou adquirindo, né, uma deficiência. Pode também ter um caráter temporário ou permanente. Nós temos diversos casos lá no nosso local, lá na NASA, tanto de natureza quanto de caráter. E aí, falando dos grupos especiais, nós temos aí pessoas com deficiência intelectual, pessoas com deficiência visual, pessoas com paralisia cerebral, pessoas com amputação, pessoas com lesão medular, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, ou as outras, que são pessoas com algumas deficiências de mobilidade não incluídas nos grupos acima. Claro que a gente também, dentro dos grupos especiais de atividade física, nós temos sim as pessoas que têm comorbidades, síndrome metabólica, né, diabetes, pressão arterial, e outras comorbidades já conhecidas, a colesterolemia, né, o colesterol alto. Hoje, a gente caberia aqui falar muito sobre essas diversas pessoas, né? Mas aqui eu vou fazer um panorama rápido, porque nosso tempo também não permite tanto. Até pediria ao professor Samuel que me controlasse aí, porque eu não sei muito bem o horário que eu comecei agora, mas me controlasse, me desse um indicativo quanto tempo eu tenho, falta 10 minutos, eu também não me empolgar muito e acabar alongando aqui minha fala. Então falando um pouquinho... Tem 20 minutos ainda, tá? Tá bom, ok, obrigado.
Então, como o nosso tema era falar de lesões musculoesqueléticas e doenças, né? Nós, lá no nosso núcleo de apoio, nós lidamos muito com essas lesões que está dentro aí das deficiências físicas dessas três populações, né? Então, eu vou falar um pouquinho rápido aqui, caberia mais tempo para poder estar aprofundando. Então, paralisia cerebral, amputação e lesão medular. Então, eu deixo aqui uma citação de material muito legal, vale a pena conferir, que a natação é um dos esportes mais apropriados para indivíduos com algum tipo de deficiência física, devido aos benefícios e às facilidades proporcionados aí pela execução dos movimentos com o corpo imerso na água. Então, existem propriedades, né, físicas da água, né, que trazem aí benefícios muito importantes, né, como redução da sobrecarga articular, como relaxamento muscular, o peso corporal ele acaba diminuindo, um aumento do equilíbrio, aí um aumento da consciência corporal. Tem vários casos de alunos que começam a perceber mais o seu corpo por conta de estar ali no meio líquido. Um aumento da circulação periférica, vários casos de lesões medulares. Nós tivemos aí declarações dos alunos: olha, eu comecei a sentir mais a minha perna, né? Eu comecei a ter ali uma movimentação, mesmo que mínima, mesmo que espástica, né? Eu consegui. E melhora a musculatura respiratória, né? Como a gente já sabe aí, dentro dos benefícios aí da natação. E aí, falando um pouquinho da deficiência física, como eu disse, minha intenção não é falar de deficiência propriamente dito. Né? A gente gosta de falar de pessoas, do humano, né? Mas a gente precisa falar da deficiência física porque a gente precisa conhecer. Para montar um programa de treino, um programa de atividade física, a gente precisa conhecer as deficiências, né? Mesmo que, ainda que panoramicamente, inicialmente, para quando nós formos trabalhar na prática, a gente tem uma noção. Então, tem vários tipos de comprometimento do aparelho locomotor, né? Tanto osteoarticular, quanto muscular, quanto nervoso. As causas são variadas, doenças ou lesões que são isoladas ou em conjunto e podem trazer alterações físicas, né? Tanto num segmento específico, quanto o tipo da lesão que ocorreu comprometer vários segmentos do corpo. E aí é muito importante, eu vou falar mais para frente de paresia e plegia, né, e órtese e prótese, mas é muito importante eu deixar aqui destacado aqui que os traumas, né, providos por acidentes de trânsito são uma das causas, né, e não são poucos as pessoas que nós recebemos no nosso serviço que tiveram algum tipo de acidente de trânsito, né? Tem muitos casos de motociclistas e tudo mais. Até vi um estudo recente que a cada, infelizmente, um óbito de motociclista, né? 18 outros ficaram ali com algum tipo de, de problemas físicos, né? Ou de sequelas por conta dos acidentes. Então, aqui em São Paulo é uma realidade muito triste, né? O que acontece no trânsito de São Paulo. E nós temos aí uma realidade que precisa ser combatida com políticas públicas, né? Então, os traumas é uma realidade por conta do trânsito, as lesões cerebrais, a paralisia, lesão medular, distrofias musculares que podem ter ocorrido por outros fatores, esclerose múltipla, amputações que também podem ter ocorrido por traumas, né? Má formação congênita ao nascer, distúrbios posturais, também Ler, Dort, é uma realidade também nas cidades, né, no trabalho, no escritório, vários tipos de trabalho que podem promover aí distúrbios, né, osteomusculares, né, e a lesão por esforço repetitivo, né, sequelas de queimaduras, né, os acidentes também podem causar vários comprometimentos aí no aparelho locomotor. Falando um pouquinho das origens, né? Existe uma origem aí neurológica, pode ser cerebral ou pode ser medular. Claro que existem vários estudos que a gente pode aqui estar elencando, mas eu trouxe, como eu falei, panoramicamente, né? Essas origens neurológicas, essas deteriorizações, são por conta de lesões do sistema nervoso central. Cerebral, a gente tem a questão da paralisia cerebral,
dos AVEs, no acidente vascular cerebral, encefálico, né? Os TCEs, que são os traumas crânioencefálicos, e tem as origens medulares, né? Poliomielite, espinha bífida, lesões medulares degenerativas, traumatismos medulares, que vou comentar assim muito rapidamente. Então, falando um pouquinho de paralisia cerebral, que a gente tem muitos alunos com paralisia cerebral lá no nosso serviço. Para quem não está acostumado, eu coloquei aqui rapidamente algumas características, né? Então, uma lesão de uma ou mais áreas do sistema nervoso central que tem aí como consequência alterações psicomotoras, podendo ou não causar deficiência intelectual. Nós temos casos de alunos que têm o cognitivo muito preservado, outros não, né? Aí, aqueles que têm um cognitivo preservado, a gente consegue desenvolver várias outras ações pedagógicas no meio líquido que auxiliam ali o desenvolvimento dele. Outros a gente trabalha assim, às vezes com um fundamento mais fisioterapêutico, né, de recuperação, né, daquilo que ele perdeu por conta da paralisia, mas que a gente tem essas duas realidades, né? As lesões provocadas muitas vezes pela falta de oxigenação do cérebro, ali durante a gestação, ou durante o parto, ou após mesmo o nascimento, né? Existe uma classificação fisiológica, né, para a paralisia cerebral, e que nós estamos sempre atentos, porque isso vai direcionar nosso trabalho na hora de prescrever, na hora de montar ali um planejamento individualizado. Então tem lá a classificação espástica, né, a tetóica, a atáxia. A espástica é quando há uma desordem ali do movimento voluntário que faz com que todo o corpo participe de um movimento que normalmente envolveria apenas uma parte do corpo. Com um movimento ali na água, todo o corpo, ao invés de movimentar o braço, todo o corpo se movimenta ao mesmo tempo, né? Uns espasmos musculares. E pode agravar-se conforme o estado emocional. Tem um aluno que começa a ficar muito alegre durante a aula, começa a gostar, apreciar muito o que ele está fazendo e começa a ter vários espasmos do corpo todo, ele não controla, né? Então, o tônus ali é sempre muito alto, muito tenso, e tem que trabalhar o relaxamento, tem que ter muita atenção para não deixar o planejamento solto, e sim voltar esse planejamento para promover vários momentos de relaxamento da musculatura, com alongamentos, para que não haja um enrijecimento maior desse aluno, né? A tetóica, né, é o reflexo que causa o movimento involuntário no corpo, até mesmo quando em repouso. O movimento ali acontece mesmo o aluno estando relaxado na água, ali flutuando. O tônus muscular ele é variante, às vezes ele está mais alto, às vezes ele está mais baixo. Isso também é muito comum nas nossas aulas a gente perceber essas questões. A tática é um distúrbio motor que causa problemas aí na postura e na coordenação motora, causando dificuldade no equilíbrio e na percepção tátil. Esses alunos têm toda uma atenção especial na movimentação, tanto na área da piscina, quanto no ajuste, todo o movimento, a manobra para colocá-lo dentro da água. Tudo isso tem que ser muito, muito atento, porque ele pode ali ter um movimento involuntário e acabar caindo, se machucando. A gente faz todo um procedimento lá na NASA para evitar essas situações, né? Apresenta um tônus muscular baixo, dificuldade de coordenação de movimentos. Então, tem aquela musculatura mais mole, né? Não tem tônus, né? O tônus é muito baixo. Então, a gente precisa estar sempre atento para trabalhar com esse público. Então, tem essa classificação fisiológica, que geralmente a gente menciona lá nos nossos planejamentos para que o professor ou o estagiário, o professor e o estagiário que nós trabalhamos em equipe, estejam atentos, mesmo aquele aluno novo, aquele aluno que está voltando de um período aí afastado. Existe uma classificação topográfica, que eu vou falar bem rápido, porque eu já deve estar passando do meu tempo, né? Essa classificação topográfica é com relação ao acometimento que é ali do membro superior, inferior. Então, a gente tem monoplegia, monoparesias. Aí é interessante entender que esse sufixo aí de plegia e paresia, eles indicam o nível da funcionalidade da pessoa. Então, plegia, não tem funcionalidade ali, o movimento não existe mais.
mas a paresia é uma possibilidade de realizar ali movimentos funcionais. Lembra que eu comentei agora há pouco de um aluno que relatou, olha, eu estou sentindo mais a minha perna, eu estou conseguindo movimentar. É claro, ele tinha ali uma hemiparesia, existia ali um pouco de ligamentos e ali de informações ali estabelecidas ainda, tinha preservado algumas coisas. Quando há um rompimento total é difícil, mas há sim casos de alguma evolução, principalmente na mobilidade. Então, o quadro está aí, dá para só destaca a questão da quadriplegia, quadriparesia, que é muito parecida aí na literatura com a tetraplegia. Tem aí umas diferenças, a quadriplegia está muito ligada à lesão no encéfalo, né? E a tetraplegia mais lesões ali na região superior ali da medula, primeira e sétima vértebras ali da região cervical. Amputações. Nós temos casos também, por isso que eu trouxe aqui para a gente conversar um pouquinho, que é a remoção de alguma extremidade do corpo por cirurgia ou acidente, uma formação congênita lá na formação do bebê, ou por uma infecção de longa duração, né? Tivemos casos de atletas até paralímpicos que tiveram infecções e acabaram perdendo algum membro, né? Traumas, neoplasias, que são aí formações anormais aí de células, causando aí tumores, lesões térmicas por calor ou frio, né? Problemas vasculares, diabetes, que tem implicações graves aí quanto à amputação. E aí é interessante pontuar também a diferença de prótese e órtese, quando nós vamos planejar um programa para esse tipo de situação para essas pessoas, né? Prótese ela substitui o órgão ali. Então eu deixei aqui uma foto do Alan Fonteles, né, campeão paralímpico aí em 2012. Inclusive, se não me engano, o Alan Fonteles ele teve aí as pernas amputadas logo que ele na primeira fase, assim, na primeira infância, por conta de infecções, né, de uma infecção de origem intestinal que ele teve, que se alastrou pelo corpo e precisou aí amputar. Ele usa aí para competir aí uma prótese de lâmina de carbono, né, muito interessante. Inclusive ele chegou a bater alguns recordes, um baita atleta, né? A órtese ajuda o funcionamento, né? Ela não substitui o órgão, ela ajuda o funcionamento, como botas, palmares, né? Órteses do braço, de ombro, né? Então, ela é importante porque quando o aluno vai entrar na área da piscina ou vai entrar numa aula, precisa estar atento a isso, tanto na retirada quanto depois na maneira correta de colocar, e aí com auxílio da família e tudo mais, né? Então temos também os acometimentos ocasionados pelos AVS, nas lesões cerebrais, né? E aí afeta o controle motor, a sensação, a percepção, a comunicação, a emoção, o estado de consciência. Então, temos muitos alunos, mais os alunos adultos que estão no nosso serviço, que foram acometidos pelo AVE, e aí tiveram várias sequelas, e aí temos casos de isquêmico, de hemorrágico mais grave, né? E para cada pessoa, como eu comentei, há um programa diferenciado, né? E aí pode ocorrer em qualquer faixa etária, mas a recorrência no nosso serviço são mais com os adultos, né? Como está comentado, é acima dos 60 anos, né? A hipertensão é um fator de risco. Então, trabalhamos no meio líquido. A incidência, os estudos apontam que mais submerso o corpo na água, maior aumenta a pressão arterial. Então, a gente precisa estar atento com o volume ali das atividades, para que não haja um desconforto, para que a pressão ela não aumente níveis que a pessoa passe mal. Então, a gente está bem atento à temperatura. Nós trabalhamos com uma temperatura da água alta por conta da diversidade do público, né? Para os alunos com síndrome de Down, a gente precisa estar com uma temperatura da água um pouco maior, que eles têm uma hipersensibilidade, para os alunos TEA também. Então, a gente precisa estar atento com relação aos nossos alunos que tiveram sequelas de AVE e tem aí uma alteração da pressão, muito importante.
porque o meio líquido pode aumentar a pressão arterial, ele precisa estar medicado, precisa estar acompanhado. Então, existem os quadros motores que se assemelham aí à paralisia cerebral e a classificação topográfica que comentei anteriormente. E aí os casos mais é de hemiplegia, que aí compromete um lado do corpo. Outras situações, né, incontinência, perda parcial de memória, problemas psicológicos, miniópsia, que é a perda dos campos visuais, né, dos ambos os olhos. E é interessante que, para a natação, quando a gente tem um aluno que tem aí a incontinência, né, por conta de sequela, é muito importante estar atento nós utilizamos as calças plásticas, né, todo o procedimento, para que o aluno se sinta confortável, a família também, e também o professor naquele ambiente, né. Então, há todo um acompanhamento antes, durante e depois da aula, né, para que o aluno, caso tenha ali uma situação de incontinência, não cause ali um constrangimento. Então, existe ali todo um procedimento para que se entre na água com o jojo, né, que é a calça plástica, mais uma fralda, né, todo o procedimento, todo o equipamento necessário para que a aula transcorra da melhor maneira possível. Os TCS, como comentei aí, dos traumas, são muito recorrentes por conta dos acidentes de trânsito, né? As pancadas, né, na cabeça, né, que podem ocasionar vários estados aí de alteração do motor, cognitivo, social. Aí eu elenquei algumas questões aí, falta de coordenação, de sequenciamento de movimentos, espasticidade muscular, que em alguns casos pode também cair numa classificação topográfica aí. Pode ocasionar convulsões, então a gente tem todo um estudo e manobras para que a gente esteja preparado caso um aluno convulsione. Então, isso tem que estar muito bem declarado ali no planejamento do aluno. Na hora da prescrição, tem que estar ali também constando, porque pode acontecer e a gente precisa ter os procedimentos corretos ali. Lesões medulares, eu vou passar bem rápido, né? Uma das formas mais graves de síndromes incapacitantes, né? É um desafio para nós, né? Tanto para a reabilitação, para o fisioterapeuta, mas para nós também. E não só apenas da via de comunicação da medula, né? Mas outras coisas que envolve, né? Ela é um centro de regulação, de respiração, de circulação, intestino, térmico, atividade sexual, tudo passa por ali, né? Então, algumas questões, até que os alunos trazem durante a aula, é importante estar dialogando, comunicando, porque isso pode entrar no planejamento. O aluno relatou um problema ali no intestino, né? Ele tem relatado problemas ali para respirar, então precisa de uma avaliação, precisa de um replanejamento ali das ações. Então tem que estar muito atento nesse caso. E aí, classicamente, a gente se refere quando eu ia falar de lesão medular, né, que elas podem ocorrer aí, como aconteceu com o ator Christopher Reeve, né, o famoso super-homem, né, que caiu num passeio a cavalo, caiu do cavalo e rompeu aí totalmente aí uma fratura ali da C1, C2, ali da região cervical, e perdeu toda a movimentação, né? E aqui tem uma imagem, né, mostrando um pouquinho de como é uma lesão aí, um trauma total e um trauma parcial. Ali o parcial tem um pinçamento ali da medula, às vezes consegue ser revertido ali com um procedimento cirúrgico minucioso, ou é feito outros tipos de procedimento para tentar reverter aquele local afetado, né? Fraturas, luxações, pode, por conta de acidentes, como eu comentei do Christopher Reeve, pode acontecer no esporte, né? Quedas. Nós tivemos um aluno nosso lá, um jornalista muito conceituado ali no ABC Paulista, e ele, por conta da bebida, ele se desequilibrou nos 2 lances de escada e sofreu uma queda e bateu, né, bateu de frente, né, a testa de frente com uma parede, e houve aí um efeito chicote, né, e acabou
rompendo as vértebras, muito semelhante ao trauma que o Christopher Reeve teve. E graças a Deus, graças às equipes médicas socorreram ele brevemente. Ele conseguiu restabelecer alguns movimentos do braço. Quando ele esteve conosco 2 anos na NASA, ele fez todas as aulas, fez todo o acompanhamento fisioterápico, e aí algumas coisas, tem até uma foto dele que está aqui, depois eu mostro, que ele conseguiu, durante todo o curso conosco e outros tratamentos, até voltar a fazer uma das coisas que ele mais gostava, que era cozinhar. Então ele compartilhava com a gente, com dificuldade ele conseguia ali pegar utensílios em movimento de pinça, então a gente trabalhava muito isso na água com ele. Isso foi umas vitórias que a gente tem no nosso trabalho, né? Ferimentos, né? Tem casos de armas de fogo, armas brancas, que podem ocasionar essas fraturas e luxações aí medulares. Existem lesões não traumáticas, né? Enfermidades, síndromes e malformações, né? Tem a espinha bífida, a gente tem alguns alunos, né? Que é a espinha bifurcada, né? A lesão é uma malformação congênita e que é ali há uma protusão, né, subcutânea ali das meninges do líquido que saem da região, né? E ali dali para trás não passa informação, não passa funções e acaba tendo muitas dificuldades e rompimento ali de informações daquela região para baixo. Então, a meningocele tem essa protusão dessa bolsa, que é tirada geralmente logo depois que o bebê nasce, e a mielomeningocele é onde, quando tem um tecido nervoso ali dentro, raiz nervosa, é um procedimento mais complexo, mas também ambos são corrigidos por cirurgia. Os alunos que passaram por nosso serviço lá, eles tinham nessa característica, deixei uma imagem muito explicativa, né? E já tivemos alunos dos 3 casos, né? E aí, onde tem essa bifurcação, né? Não há informações, né? Comunicação nervosa daquela região para baixo. Então, o trabalho é um trabalho só com os membros do tronco ou da região que foi feita a cirurgia para cima. Então, a gente teve uma aluna nossa, inclusive, que nós encaminhamos para o CPB, para o Comitê Paralímpico Brasileiro, desenvolveu 2 anos com a gente lá, muito bem, aprendeu o nado crawl, o nado costas, né, o peito que ela desenvolvia assim brilhantemente, e ela tinha aí uma sequela aí da mielomeningocele, né, uma aluna muito, muito especial que passou por nós lá. Tem a questão da poliomielite também, que é a famosa paralisia infantil, que é uma doença aí provocada por um vírus que destrói ali as células, né? Que paralisa ali áreas afetadas, né? Que há sim muitos casos de preservação ali da sensibilidade. Então nós temos alunos cadeirantes que têm a preservação dessa sensibilidade e sente a temperatura da água. Então isso em alguns aspectos facilita nosso trabalho também, porque ela sente ali a movimentação dos membros, né? E importante pontuar que a poliomielite ela pode ser evitada com vacina. Eu coloco isso sempre quando eu vou falar a respeito disso, porque por conta de um aluno, né, que veio de uma região que não se falava tanto de vacina, ele já é um adulto, né? E ele, toda vez que ele vai falar um pouco da vida dele, ele pontua, olha, eu não fui vacinado quando era pequeno e eu adquiri esse vírus e aí perdeu a movimentação das pernas, né? Então a gente pontua a importância que tem da vacinação, né? De ficar atento aos calendários de vacinas do SUS, gratuito, eu trabalhei no SUS, passa por um rigor enorme o processo de vacinas do SUS,
infelizmente, por conta das fake news, por conta de todo um movimento sem base científica nenhuma, existe uma proliferação aí de falsas informações e acaba prejudicando, né? Esse exemplo que eu tenho da minha profissão, da minha prática profissional, eu vou carregar para a vida toda, que é a declaração desse aluno. Olha, eu fiquei com paralisia infantil porque eu não fui vacinado na idade certa, não fui vacinado quando pequeno e eu adquiri o vírus e fiquei com essa sequela. Então, é uma pessoa muito esclarecida e coloca a gente no lugar, né, de realidade e não duvidar de certas verdades que existem científicas, né? A vacina é uma coisa segura, o Brasil é uma referência com relação a vacinas e com relação ao suporte do SUS para educação, para saúde básica, né? Então, é muito importante, eu gosto de pontuar isso por conta dessa experiência que eu tive com esse aluno e principalmente para aquelas pessoas que duvidam da eficiência da vacina e principalmente duvidam do nosso sistema único de saúde, que é um sistema muito qualificado nesse sentido, né? Há outras debilidades do nosso sistema único de saúde, mas nesse sentido, como eu trabalhei lá, eu vi o quanto é um trabalho sério, um trabalho de qualidade e que evitaria uma situação como essa, em muitos casos, situação grave, né? Nós estamos falando aí de traumas para a vida toda, né? Então, é importante a gente redirecionar o olhar, né? Eu falei um pouco de doenças, então vamos redirecionar o olhar. Muita gente olha para a deficiência com um olhar de limitação, de déficit, de incapacidade, de invalidez, de morte. Esse olhar ele precisa ser transformado, redirecionado para um olhar inclusivo, né? Isso eu gosto de pontuar. Porque o que a gente trabalha, a atividade motora adaptada, ela traz aí a melhora e promover a capacidade para o movimento, considerando as diferenças individuais das pessoas, né? E essas discapacidades no contexto inclusivo, ou não. Eu coloco aqui a imagem do Daniel Dias, um espetacular atleta, conheci ele pessoalmente, o nosso trabalho de parceria lá com o CPB, e multimedalista, um cara espetacular, humilde, um cara que de forma alguma enxerga a deficiência, né, a má formação congênita, né, que ele, desde de que ele nasceu, ele tem essa deficiência física, ele não encara isso como um problema na vida dele. Ele é um multicampeão, né, não só pelas medalhas, mas todos que as pessoas que nós atendemos, a gente precisa olhar pelo lado da potencialidade. Isso que eu deixo bem marcado aqui para minha fala, que por mais que a gente vai prescrever exercícios para esses grupos especiais, nós precisamos ter um olhar humano, claro, nós precisamos ter um olhar, sim, técnico, um olhar que conhece, um profissional que conhece aquilo que ele vai trabalhar, o público que ele vai trabalhar, mas nós precisamos superar essa visão negativa conferida aí pela sociedade em relação às pessoas com deficiência, né? A atividade física adaptada, ela se ancora em estratégias e meios que visam explorar as funcionalidades do corpo humano e otimizar as funções remanescentes, né? O que o Daniel Dias fez foi otimizar aquilo que ele tinha de melhor, descobrir aquele esporte que ele tanto ama e tanto traz aí orgulho, não só para ele, mas para o país, para todo o público, né? E desenvolve o que ele tem, essa potencialidade que ele tem, descobriu essa potencialidade. Então, uma das conversas que nós tivemos com ele uns anos atrás, ele pontua muito isso, o trabalho do professor de educação física na vida dele, né? Do respeito que esses profissionais que passaram pela vida do Daniel, isso ele dá declarações em vários vídeos, vocês podem conferir até as entrevistas dele. Profissional de educação física teve os professores, né, da escola, da natação, ele é do interior aqui de São Paulo, ele comenta quanto esses profissionais valorizaram a potencialidade dele, né, quanto ele foi importante para ele comenta uma experiência que ele viu o Clodoaldo Santos, outro multimedalista e campeão pelo Brasil, e ele viu que era possível. Poxa, o Clodoaldo Santos está nadando, eu posso também desenvolver. Então ele foi treinar, ele foi conhecer o próprio corpo, descobrir ali
as funções que ele tinha, que eram espetaculares, né? Então vale a pena conhecer um pouquinho a história do Daniel. E aí, um pouco da gente de falar de potencialidade, lá na NASA a gente trabalha olhando para isso, né? Então nós temos aí, trago aqui um pouquinho da entrevista que nós fazemos estruturada com as famílias, vou passar bem brevemente, que já estou estourando o tempo. Então a gente faz uma entrevista minuciosa, né, com os alunos, com relação à participação na educação física na escola. Para nós é importante que o aluno participe, que ele frequente locais, né, saber se ele frequenta ou não, como ele soube do nosso programa, né, que é uma coisa importante para a gente, é a rotina. Nós descrevemos toda a rotina dos alunos, né, porque algumas coisas nos ajudam. Por exemplo, eu tive uma vez dificuldade com um aluno TEA, transtorno do espectro autista, que ele não queria fazer a aula, né? Então eu lembrei que na entrevista a mãe tinha me relatado que ele gostava muito, muito de culinária. Então a gente foi ali conversando sobre o que ele sabia fazer na cozinha, e quando viu, ele já estava dentro da água, fazendo a aula, fazendo algumas atividades. E aí, assim que a gente vai desenvolvendo o nosso trabalho, né, com muito respeito àquilo que aquelas pessoas já têm. As pessoas têm saberes, né, experiências, né? A gente precisa conhecer. Uma das folhas da nossa entrevista é com relação às terapias, os fatores de risco, né? Que discrimina tudo para estar acompanhando, pode perceber que tem aí epilepsia, convulsão, diabetes, cardiopatias, tudo isso é importantíssimo. Instabilidade atlantoaxial com relação aos alunos com síndrome de Down, próteses que podem acabar soltando ali na água, né? E se toma medicação, muito importante, né? Nós sabemos. Aqui tem um detalhe interessante: quando não obedece, como ele é repreendido? Isso é uma maneira que a gente encontrou também de ter ali uma comunicação com o aluno, né? Quando não há ali uma aceitação de alguma coisa. Então a gente tem ali, o Nanás é todo espelhado, então a família participa, ela pode ajudar a conversar, ou até mesmo repreender: olha, presta atenção no professor, olha, o professor está ali para te ajudar. Então isso é uma maneira que nós entendemos de conversa, né? Como, por exemplo, outros alunos que nós temos que utilizam outros métodos de comunicação, como o ABA, por exemplo, que é não falar a palavra não explicitamente, porque aí o aluno pode desenvolver algum gatilho e entrar em crise. Então a gente utilizava, em casos que ele não obedecia alguma comanda, utilizava outras frases que ele desenvolvia na terapia. Então isso é extremamente importante, essa parceria. E aqui, rapidamente, gente, um pouquinho do nosso serviço, tá? Nesse momento eu gostaria de pedir para o professor Samuel desligar a gravação, porque mesmo eu